Shalom para todos. Vamos lá. Estou na sinagoga, vim fazer umas aulas aqui com meus alunos. 10h30 da manhã dessa sexta-feira abençoada. Preparando-nos para o Shabat daqui a pouco. A Parashá da semana nós já lemos na segunda, na quinta e vamos ler amanhã no Shabat de manhã. É a Parashá Emol, Parashá diga. São instruções, as últimas instruções para os sacerdotes. Está no livro de Vaikra, Levítico 21. Vayomer Adonai el Moshe emol el Kohanim bnei Aaron. E disse o Senhor para Moisés falar para os Kohanim, para os sacerdotes, filhos de Aaron. Aaron, o irmão de Moisés, o sumo sacerdote, Kohen Gadol. Ve'amarta lehem lenefesh lo itameh be'amav. Que eles não podem se contaminar por nenhuma alma. O que quer dizer não vai se contaminar por uma alma? Nefesh aqui significa pelos mortos. A gente sabe que o que quer dizer isso? Os sacerdotes, eles não podem leitasek, trabalhar ou fazer suas coisas com a morte. Vamos explicar direitinho. A gente sabe que os sacerdotes judeus, israelitas, eles são o contrário dos sacerdotes egípcios. No Egito, o que o sacerdote fazia? Eles trabalhavam, santificavam a morte. Por isso você tem as pirâmides. O que é a pirâmide? É uma catacumba, é um mausoléu do faraó, de várias coisas. Depois tem os menores que são da população. Tem várias coisas que os sacerdotes faziam. Eles santificavam a morte. Deus fala para Moisés agora: olha, eu não quero que os meus sacerdotes eles trabalhem e santifiquem a morte. Eles têm que santificar a vida. Então aqui ele vai dar uma relação do que o sacerdote tem que fazer para ser santo, puro, para poder fazer essa intervenção entre o ser humano e Deus, a intercessão. E ele vai dar uma lista, versículo 2 do capítulo 21 de Levítico. Que im lisheiro akarov elav, ele só vai até o luto, ele não podia cumprir. A gente sabe que quando uma pessoa morre, nós temos 7 dias da Shivá, onde a família próxima tem que sentar e tem que rezar, não pode fazer muitas coisas, não pode cozinhar. As pessoas que vêm na casa deles todos os dias trazer comida, não pode andar de sapato dentro de casa, tem que andar de meia, não pode fazer a barba, não pode tomar banho com perfume, com sabonete, não pode passar perfume, tem que tampar os vidros, a televisão com um pano. Esses 7 dias, a pessoa ela fica como fosse uma morta, ela fica participando da morte, fica perto da morte. E para o sacerdote, a morte ela tumá, ela é uma maldição, ela é ele não pode fazer isso, porque a morte é impurificação. O sacerdote tem que ficar puro 24 horas. Então ele não pode ficar na morte. A não ser que a gente tem uma lista. Se a mãe dele morre, se o pai dele morre, se o filho, a filha solteira morre, e o seu irmão. Por essas pessoas, o sacerdote pode se impurificar com a morte. Nos dias de hoje,
essa questão de sacerdócio é muito complicada, porque a gente não tem mais o tempo sagrado. Uma vez que nós não temos mais o tempo sagrado, então todo mundo, todos os judeus, os israelitas do mundo, estão num nível de impureza. Para ficar 100% puro, é necessário que haja um ritual chamado o ritual da Paradumá, da vaca vermelha. Que você pega as cinzas da vaca vermelha que você queimou lá, ofereceu ao sacrifício, e com essas cinzas você coloca num pote e você tem que beber. Então, essa era a purificação geral do tempo sagrado. Uma vez que há 2000 anos nós não temos mais o tempo sagrado, então, em nenhum nível nós estamos todos impuros. O sacerdote também não tem não é necessário mais uma santificação como era antigamente, porque ele não mais vai prestar o serviço no tempo sagrado, uma vez que não tem o tempo sagrado. Então essas leis dos sacerdotes, elas já não valem muito. Óbvio que a gente fez, que os rabinos, os sábios, eles fizeram uma, como que eu posso falar? Uma diretriz para o sacerdote, tá bom? Quando o sacerdote morre, ou a sua família próxima morre, no cemitério judaico, quem conhece o cemitério judaico ou quem não conhece, enfim, vou explicar. Os sacerdotes e os levitas, eles são enterrados perto das portas, para que essa família de sacerdotes, eles venham prestar o serviço funerário até ali, para não precisar entrar e se purificar. Então esse é o sacerdote, tá bom? Ok. Continuando. Tudo isso é a morte, é para se livrar da morte. Uma vez que os sacerdotes egípcios, eles trabalhavam e santificavam a morte, né? O Am Israel, os sacerdotes do povo de Israel, eles santificam a vida. Continuando. Ok. É a mesma coisa do sacerdote, vai falar tudo isso. Agora vai falar qual tipo de mulher o sacerdote pode se casar. A gente sabe que o Cohen, o sacerdote, ele só podia casar com as filhas de Bnei Cohen, as filhas dos próprios sacerdotes, da própria tribo de Levi, para que pudesse continuar a santificação. Então, o que vai falar? As categorias, a mulher que ela é prostituta, a mulher que Vachalelá, o que é isso, Vachalelá? Ela é uma mulher profana, é o nome de Deus, uma mulher que seja divorciada. Então, ele não pode casar com essas pessoas, com essas mulheres, tem que casar só com uma menina, uma mulher virgem, da tribo de Levi, não é? Para que possa continuar a sua geração de Levi. Tudo bem que antigamente, hoje em dia, para ser judeu, você nasce judeu através de um ventre judaico. Na época que foi escrito isso, o judaísmo, o ser judeu, era passado pelo pai. Então, na verdade, não era ser judeu. Judeu é a tribo de Judá, que é só uma das 12 tribos. Então, você tinha que ser o seu pai dessa tribo para você ser dessa tribo. Óbvio, se eu nasci em Israel, se eu nasci no Campinal, né? Óbvio que eu vou ser ali do Campinal, não vou ser não vou ser de Presidente Prudente de São Paulo. Vou ser do Campinal. Então, para você saber de onde você veio, a sua origem. Então, Israel era dividido em tribos. Você tem 12 tribos. Eu nasci aqui na tribo de Shimon, na tribo de Naftali, na tribo de Gad, na tribo de Issachar. Eu nasci isso, então eu sou dessa tribo. Então, eu vou tentar me casar com as mulheres ou os homens, né? Enfim, dessa tribo. Só os Kohanim têm que casar com as mulheres dos levitas. É muito complicado porque a Shosheret, a
a dinastia tem que ser pura. Um exemplo, se ele casou com uma mulher divorciada, talvez ela já tenha filho de outro casamento. Então era muito complicado explicar, era muito complicado. Esse filho não vai ser o filho do Cohen, e os netos dela vão se tornar mamzerim, vão se tornar bastardos. É muito complicado essas leis de bastardos. Ok, ele vai continuar aqui que somente os puros e as pessoas que são consideradas puras, elas podem comer do sacrifício do Senhor, podem comer o pão que era colocado na mesa da preposição. E é isso. São leis, as últimas leis dos sacerdotes. A próxima paraxá, que é Be'ar, começa a ser mais interessante. A gente trabalhou aqui, eu falei com vocês, muitas parashiot, desde o começo do livro de Levítico, que são leis de sacrifício, leis de sacerdotes, leis de como o sacerdote tem que se portar, como tem que fazer o sacrifício. Então agora no Bamidbar, que é no deserto, ele vai contar das tribos que saíram, e vai contar mais histórias para a gente se deliciar com as histórias da Torá. Então eu vou ficando por aqui. Eu desejo para vocês um Shabbat Shalom. Também esse estudo é em homenagem a todos aqueles e aquelas que morreram no desastre do Rio Grande do Sul. Que a sua alma seja abençoada, que a sua alma seja ligada à corrente da vida, e que nunca esqueçamos de nenhuma pessoa que morre. A gente geralmente esquece, né, as pessoas que morrem. Que a gente tenha o mérito de nunca esquecer as pessoas que se foram e que nos abençoam a todos os dias com a sua memória. Shabbat Shalom, Shetiu.